que é oportunidade, valor, e depois você vai medir ROI, LTV e por aí vai, e eles vão dar os seus dados de via de resultado, que é se eu me conectei, se ele baixou o conteúdo, se ele leu o e-mail, se ele foi no evento. E num estágio inicial, você vai ter isso manual, não tem jeito, né? Então, você ter essas atividades muito bem estruturadas dentro de cada etapa num CRM é essencial, né? Então, acho que isso para mim é o básico, assim. Depois você vai extrair essas informações. Se você vai trabalhar num Dash dentro de. Se você vai trabalhar num Excel como o seu data lake ali, o seu organizador, para depois fazer um Dash. Se você vai fazer um SQL para trabalhar isso dentro de um Power BI, de um Tableau, de um Looker, ou se você vai fazer o relatório no próprio CRM, isso é uma questão de adaptação ao seu modelo de negócio, ao seu modelo de negócio, orçamento, como você vai fazer. Mas eu sempre falo para a gente tratar o CRM com muito carinho, porque uma vez ele organizado, a gente consegue ter a nossa fonte de dados para a gente escorizar, né? Eu acho que o grande ponto de mensuração de ABM é a gente ter os scores calibrados e conseguir ter as visualizações para entender o momento correto de uma colheita, de avançar para a próxima play, avançar para a próxima jornada ou até gerar uma oportunidade. Então, eu vejo como básico isso, é lógico, tem outros pontos. Primeiro eu vou passar para o Gil para ele comentar, mas eu vejo isso como ponto primordial, assim, antes de visualizar qualquer dado. O Boa. que você acha, Gil? É isso, não tem. Assim, o grande ponto é não colocar isso como barreira. Acho que essa é a grande questão. Claro. Mensagem. Sim. Assim, então, se você está escutando aqui e tal, fala, nossa, cara, você tem que. Acho que ajuda muito ter um bom CRM. Isso acho que é uma premissa importante de segurança, assim, na operação, tal, te dá mais segurança. Mas não tem nada claro que isso vai sofisticando. A gente sempre fala, cara, de largada, o cliente fala, cara, agora você não precisa. Se ele realmente for uma estratégia que você vai incorporar aqui, e aí, né, vai ter reportes mais frequentes e alguém quer ver agora, aí a gente precisa ver o que exatamente. Mas no geral não é necessário. A questão é que a gente está falando aqui, precisa medir o engajamento, precisa somar, como a gente já falou, tem muita informação no LinkedIn, que tem informação de mídia, tem informação, né, do que foi disparado dentro do Sim. LinkedIn, né, dos e-mails, dos contatos feitos, isso tudo a gente vai. Quem participou no evento, você precisa conseguir organizar isso para botar lá verdinho, amarelo, né, vermelho, Exato. poder E, sinalizar o farolzinho. Que essa é o grande lance. O objetivo final é ter mais verde possível ali para sim. E, cara, avançar. se você me permite contar uma história muito rápida, tá? Para encorajar as pessoas, independente de sistema. Eu trabalhei numa empresa grande, de capital aberto, faturava milhões e milhões de reais aí, é uma das referências de mercado. O nosso ABM, ele começou na planilha de Excel sem CRM. Eu lembro que tinha a aba do Excel, que era a aba das atividades, onde os BDRs, eu tenho certeza que a galera vai ouvir esse podcast, e quem trabalhou comigo nessa época vai se lembrar, que era uma aba na planilha, onde eu tinha todos os touch points separadinhos ali por play, todos os touch points, e eu tinha não iniciado, em andamento e concluído, né? Então, os BDRs, era uma listinha suspensa dentro do Excel, os BDRs iam lá ticando e aquilo ia aumentando o score da empresa e multiplicando dependendo do tipo de cargo que foi objeto daquele touchpoint. E eu tive meu É. primeiro score ali. Então, assim, independente de tamanho de empresa, independente de robustez da empresa, dá para iniciar. Na verdade, aqui o que a gente está falando sobre a BM é que a gente está falando de ferramenta tal. Acho que o grande lance é entender que é, é tão importante, a metodologia é tão forte assim, focar esforços em poucas contas de uma maneira muito estruturada traz tanto resultado que te permite, às vezes, ter controles manuais e ainda assim você conseguir andar. Eu acho que isso é mérito, né, dessa abordagem tão focada, tão estruturada, tão combinada com o comercial. Acho que isso tudo faz com que a tecnologia, que ajuda muito, é importante dizer, ela não seja tão necessária, né? Porque não tem mágica para acontecer. Realmente o ABM é muito trabalho,
muita consistência, muito detalhe, né? E aí isso, apesar da tecnologia, como eu disse, ajudar muito, você consegue fazer, porque você está focando esforços. Então, acho que isso é uma coisa que me ocorreu aqui enquanto o Lucas comentava. Não, mas é bem colocado. Na verdade, vai começar a doer falta de tecnologia quando o teu programa de ABM começar a ganhar quilometragem, começa a ficar extenso, você teve várias ações, tal, aí você começa a ter uma dificuldade de, putz, uma tecnologia realmente começa a fazer mais falta, mas dá para começar na boa, utilizando um Excel turbinado aí, por exemplo, ou nem tão turbinado assim, se for bem pequenininho, umas primeiras ações aí, tu consegue fazer. Eu falo que o output daqui é você conseguir ter o seu score de indicadores de resultado, que é basicamente oportunidade, receita e tudo mais, e os indicadores de via de resultado, né, que é a intenção, o evento, o consumo de material rico, e a gente scorizar isso para você ter a sua visualização. E esse score, isso independe de ferramenta. Eu posso ter um gráfico de bolhas e quadrantes dentro do Excel, como eu posso ter isso no CRM, como eu posso ter isso no Power BI, ou em algum sistema de dados de intenção que já tenha no mercado. Né? Acho que esse é o recado quando a gente fala de mensuração, e vai outro ponto de importante, né? Que é, cara, não lota o seu ABM de métricas. Também tem esse ponto. Às vezes você coloca uma, não vou falar palavrão aqui, não pode, né? Mas uma cacetada, uma quantidade grande, Um uma, monte. um monte de Muitos. indicadores, muitos indicadores, que, cara, não dizem nada. Não vão dizer nada no final das contas. Então é você começar o seu BM com aqueles indicadores que realmente vão te dar norte e ter essa visualização. Boa, Lucas, não, já fica quente aí, porque assim, que eu queria fechar justamente falando disso, dos indicadores. Tem um tema também de, cara, não vamos reduzir o ABM a, sei lá, quantidade de reuniões comerciais agendadas, mas também tem um mar de indicadores que podem sair desse programa. Quais são, então, né, complementando aí o teu comentário, quais são os indicadores que são, putz, fundamentais ter num programa de ABM que sejam justos com o ABM, que não resumam ele a reuniões comerciais realizadas ou negócios Perfeito, fechados apenas. perfeito, cara. Acho que a gente divide aqui em dois grandes blocos. Como eu disse, indicadores de vias de resultado, que, gente, é um indicador que o comercial e o executivo, aquele patrocinador que libera a grana, vai querer ver, né? Que é entender, primeiro, o indicador do share of wallet, ele é sua base, que ele vai te dar um norte de até onde você pode vender, quantos R$ 1.000 eu posso vender para essa empresa em recorrência. Eu ter o valor de pipeline, isso é super importante, como ele conversa, qual o percentual de receita possível que eu tenho para aquela empresa. E um outro indicador que é super legal de resultado, que você consegue vender melhor o seu programa de ABM e falar, olha, antes do programa de ABM era assim, depois é assado, é o próprio lifetime value, né? Então, cara, olha, antes do programa de ABM, essa empresa que eu tinha uma quebra de expectativa, ela ficava há pouco tempo, churnava em tantos meses. Com o ABM, com uma venda mais personalizada, esse relacionamento mais próximo, eu aumentei esse tempo da empresa comigo em X meses ou em X anos, né? E quando o programa ficar mais refinado, é realmente começar a avaliar o CAC sobre o LTV, que eu acho que é um indicador mestre aí de várias estratégias. Isso falando de indicador de resultado, né? E antes de passar para os indicadores de vias de resultado, uma dica que acho que é um dos equívocos que grandes gestores de ABM cometem, né? De medir ROI por play. Gente, você falar assim, cara, mandei um material rico, vou medir ROI. Foi num evento, vou medir ROI, ou vou medir ROI só pela primeira venda, dificilmente você vai conseguir vender um programa de ABM com substância. Então é sempre pensar no seu share of wallet, sempre pensar no LTV, sempre pensar em tudo que você pode vender para a empresa. Se a gente focar em ROI em micro gerenciamento de ROI, a gente não sai do outro lado, muito dificilmente sai do outro lado. Quando a gente vai para indicadores de via de resultado, né? Eu penso os indicadores na etapa de relacionamento que são comuns, são os indicadores de, cara, de conexão, de você conseguir ter ali o primeiro contato, de consumo desse material rico que você compartilha. Sugiro sempre compartilhar via Smart Link, via Sales Navigator ou
via Smart Link Claro. do seu CRM, para que você consiga medir quanto tempo ele fica, para que ele encaminha, se aumentou a sua rede de contato, a sua rede de decisão, porque muitas vezes ele encaminhou para uma pessoa que não estava na sua triangulação de contatos. E essa pessoa ela pode ser importante, você atualiza isso. Mas a principal medição que eu gosto de fazer nessa etapa de relacionamento é a minha conexão do online com o offline, né? Então, ter esses indicadores de engajamento que eu disse, mas o quanto eu consigo trazer essa pessoa, tirar desse relacionamento virtual e ir para um tempo de qualidade comigo. Eu consigo tirar essa pessoa de casa para ir num evento meu, seja dentro da empresa, seja terceiro, eu consigo disputar a atenção dessa pessoa numa feira grande do mercado. Então, quantos por cento eu consigo ter esse game change do online para o offline? E aí, no offline, a gente tem os indicadores de ida em evento, no show, permanência em evento e o próprio engajamento. E uma coisa que eu precisei aculturar nos programas de ABM aqui no Brasil, e é muito para poder curar a ansiedade por receita, a gente sabe que tem, é que no final de cada jornada de ABM, eu tenho sempre uma play de colheita. O que é essa play de colheita? Vão ser uma semana ou 15 dias que eu vou dissecar os dados, né? Eu vou olhar ali todo o engajamento, que eu vou olhar o score de tudo que foi feito e vou falar, olha, essa empresa aqui, ela pode ter um fast track, digamos assim, dá para avançar, porque é uma empresa que está consumindo muito conteúdo, está indo em todos os nossos eventos, está comentando, é uma pessoa que só está faltando você pedir a reunião, né? E eu tenho aquela empresa que ainda não está. Então, o que eu costumei fazer, isso não está nos livros que a gente costuma ler, nos frames que a gente costuma ver, que é sempre ter uma play de colheita. Porque isso acalma a ansiedade de time de vendas, de executivos, porque na colheita acaba saindo alguma oportunidade bacana antes do momento dela nascer, porque foi uma pessoa ali que super engajou na sua estratégia. Então, se eu falei bastante, acho que tem muito mais outros indicadores, mas eu vejo esses como essenciais. Legal. E só complementando o teu lance de play de colheita, achei legal a estratégia. Aqui a gente, em alguns casos, nas primeiras abordagens, a gente de maneira obviamente bem colocada, tal, a gente tenta já fazer uma play de colheita, porque sempre tem a fruta baixa. Sempre que tem uma galera que está com esse tema lá dentro já mais maduro, que eventualmente está em momento de compra, que está avaliando tal. Então, vale uma primeira chegada e falar, cara, eu estou aqui disponível, se quiser conversar tal. Mas, obviamente, que a gente não resume as primeiras abordagens a isso, ela não é restrita a isso. Mas a gente coloca isso também, porque dá aquela primeira balançada na árvore ali, que caem umas frutas que estão prontinhas já. Aí, beleza. Depois sim você vai entrar. Bom, peguei quem estava já em momento de compra, quem estava mais maduro, quem estava em busca. Agora vamos trilhar um caminho aqui mais consistente, que, né, parte muito de relacionamento e tudo mais. Então, acho que esse lance das colheitas aí, acho que tem as frutas que estão madurinhas e depois tem as plays de colheita, igual tu falou aí, que faz bastante sentido mesmo. Ótima E, eu- analogia, eu gostei. e só nesse negócio de métrica, né? Eu fico. Uma das coisas que a gente sempre fala, acho que vocês tocaram em todos os pontos aí. Tem uma questão que é o comercial, porque assim, ele tem lá as reuniões de funil dele e tudo mais, a batida de bumbo que já é tradicional com ABM, sem ABM, sem marketing, com marketing, assim, eles têm lá a dinâmica. O ponto é, essa ação aqui enche o funil lá,